depois da imprensa criar o falso herói, vão criar o falso mártir. Estão criando o falso mártir. E você vai dizer o seguinte, não é exagero o falso mártir? Não, não é. Eu preparei aqui, a gente vai falar, depois eu e a Daphne vamos conversar sobre isso, uma série de eventos para mostrar que o Moro, ele não havia nenhum motivo para a facção criminosa matar o Moro. Motivo não havia, porque não foi ele o responsável pela decisão. E o próprio Moro, quando era corregedor dos presídios em Catanduvas, 2007, Catanduvas foi o presídio federal, acho que o primeiro, construído no governo Lula, de segurança máxima. E o Moro era o juiz corregedor, porque era federal e ele era o corregedor dos presídios. Aí o excelente repórter José Maschio, que era da Folha de São Paulo, ele fez uma matéria sobre o caos que havia em Catanduvas sob a corregedoria do Moro. Havia regalias dos presos, o Fernandinho Beiramar, que o Moro conhecia, tinha tomado depoimento, e o Moro cita no livro dele, na biografia, o Fernandinho Beiramar tinha até comprado um táxi e um apartamento para a família, e ele tinha visitas fora de horários, visitas da própria família. Então, naquela ocasião, o Maschio contou isso. Por conta disso, o Maschio nos disse, em entrevista para o documentário A Grande Farsa do Moro, que o Moro falava com ele, era corregedor, e depois disso o Moro ficou bravo, não falou, o senhor não me ligue mais, ou você não me ligue mais, e o Maschio, então, não ligou. Essa matéria foi premiada pela Folha, e o que mostra que o Moro não foi inimigo de facção criminosa quando corregedor, e nem foi quando ministro da Justiça. Quem efetivamente enfrentou a facção criminosa foi o promotor, o Lincoln, que esse promotor lá de Presidente Prudente, ele efetivamente pediu a transferência, exatamente, ele pediu a transferência do Moro do Marcola para um outro presídio, o presídio federal, e o Moro apenas cumpriu. Então, o que eu vou dizer para você quando você fala do falso, eu falo, mas por que você está falando do falso mártir? Primeiro que não é mártir. Não houve, efetivamente, uma ação contra ele. O que está vendo são imagens que podem ser, por exemplo, mostrar uma parede onde seria um cativeiro, lá em São José dos Pinhais, quebrando, e aquilo parece muito mais um depósito de armas. Então, eles estão criando cena, há imagens para mostrar de novo, olha, esse é o falso mártir. O que precisa investigar agora é por que esse processo foi parar nas mãos da Gabriela Hard. E depois, por quê? Você tem que entender isso, porque quando você escuta o Banestado, quando você vê o caso do Janene que gerou a Lava Jato, os advogados têm dificuldade, quem trabalhou no caso, de entender por que isso foi parar na mão do Moro naquela ocasião. E ele passou a controlar poder. E ele passou, então, a ficar mais conhecido. Era conhecido um pouquinho lá em Curitiba, passou a ser nacionalmente conhecido. E da mesma maneira agora. Por que é que esse processo, a informação que eu tenho, ele é sigiloso, não consegui entrar no processo, é que ele teria começado em Cascavel. E teria ido para Curitiba, efetivamente, estava na mão de outra juíza. A operação deveria ter sido deflagrada no dia 17, por alguma razão não foi, a juíza que deflagraria saiu, tirou férias, e a Gabriela Hard, que era de outra vara, assumiu como uma juíza substituta. E se você olhar a decisão dela, havia uma investigação em curso, efetivamente, mas foi parar na mão da Gabriela Hard. E havia uma decisão dela que o Lula dá a entrevista entrevista histórica, por sinal, para o 247, mais ou menos quando ele fala do Moro, do sentimento que ele tinha em relação ao Moro, num outro contexto, no contexto em que ele está falando para os algozes dele. Olha, não está bem. E eu vou mostrar que não está bem. E ele já fudeu o Moro, desculpe a expressão, que ele usou quando ele mostrou que o Moro era um juiz suspeito e essa era uma razão da vida dele. Sabia que estava preso injustamente, falou, eu vou mostrar que ele é um juiz mentiroso. É o que o Lula sempre falava. Que é um juiz mentiroso, que houve uma perseguição, que ele mentiu para o Brasil. Ele fez isso. Então ele está falando nesse contexto. Aí 10 minutos depois, o processo começa a se movimentar. 10 minutos depois. Aí passa uma hora depois. Ou seja, Joaquim, você não acredita em coincidência nesse caso? Não, de jeito nenhum. E aí eu digo o seguinte, o Moro tinha algum tipo de informação privilegiada, ou preparando uma grande ação, porque você vê a cronometria, e aí quando são 14h30 ele dá entrevista à CNN. E o que ele fala na entrevista à CNN? Falou, não, o que o Moro disse coloca em risco a minha e a minha família. Por que exatamente? O Lula estava falando num contexto político. Num contexto... Ou seja, a bola quicou, o Moro aproveitou e a juíza fez o processo andar. Você fica, por que está com ela? Por que foi para ela? É um juiz quem efetivamente está sob ameaça, está jurado, o Moro não estava jurado, pelo PCC, quem está decretado, como ele chama, é o juiz, o Gaquia, né? O Lincoln Gaquia. Esse efetivamente está, porque foi ele hoje tem uma vida dificílima, porque ele anda cheio de seguranças no condomínio dele, é um agente público comum, não é político. E não ganha nada com isso, com essa exposição, porque ele não é político, com todo esse aparato de segurança. Então ele efetivamente é jurado, tá? Esse é jurado.
Esse é o Lincoln Gaquia. Ele é jurado, e ele é um promotor do interior, está fazendo o trabalho dele corretamente. E aí eu pergunto, por que isso foi parar Cascavel e foi parar em Curitiba? Pode falar, mas porque tinha o suposto cativeiro seria lá, ou teria uma casa lá em São José dos Pinhais. Isso não tá explicado. Né? E, de novo, a empresa está começando a comprar tudo. E está criando a imagem do falso mártir, porque não é mártir. E aí o que ele faz? Ele aproveita e surfa, e ainda faz um discurso do Senado e apresenta um projeto de lei, dizendo que quer aumentar as penas para aqueles que cometeram crime contra autoridades. O crime organizado no Brasil é sério. O PCC se tornou uma instituição potente, economicamente potente, controla diversas áreas, influi na segurança pública, isso é fato. Isso é fato, isso não é de hoje. E desmontar isso vai levar muito tempo, inclusive tem que passar por um processo de legalização. Porque eles têm muita propriedade. Então, existe esse risco. Só que, Leonel, eles mataram um juiz, é verdade. O Marcola até foi condenado por isso. Mas o que eles matam é carcereiro. Então, inclusive, está sendo julgado agora lá no Paraná, que é de Cascavel. Uma psicóloga, que era agente penitenciária, que é Melissa Araújo. Ela efetivamente foi morta, horroroso, mas o PCC, o alvo do PCC, em geral, teve esse juiz, como eu disse, é agente penitenciário. E fazem outras coisas, por falar com a Daphne, de intimidação grave, porque efetivamente eles são poderosos.